Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 21 de setembro. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, apresenta balanço de um ano à frente do CNJ. Entre os destaques está o incentivo ao acesso à justiça digital, a proteção do meio ambiente e a promoção dos direitos humanos. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo decide que norma que amplia hipóteses de cessão de bens da União é válida, mas que o uso deve atender ao interesse público. Segunda turma do STF mantém entendimento de que a contratação de empregados em conselhos profissionais exige a realização de concurso público. A Associação dos Magistrados Brasileiros realiza o segundo censo para identificar juízes e familiares em condições especiais. E a gente começa o jornal de hoje com uma decisão de agora há pouco. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou que estados e municípios continuem a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes sem comorbidades. A decisão liminar atende parcialmente pedido feito por partidos ao Supremo após o Ministério da Saúde recomendar a suspensão da vacinação do grupo. Lewandowski afirma que tanto a vacinação dos professores como a dos adolescentes é essencial para a retomada segura das aulas presenciais, especialmente em escolas públicas situadas em regiões remotas do país, sem condições para realizar aulas online. Para o ministro, cabe a estados, Distrito Federal e municípios a decisão de promover a imunização de adolescentes maiores de 12 anos, consideradas as situações concretas que vierem a enfrentar, sempre sob sua exclusiva responsabilidade. Também devem ser observadas as cautelas e recomendações dos fabricantes das vacinas, da Anvisa e das autoridades médicas. Além disso, deve ser respeitada a ordem de prioridades definida pelo Ministério da Saúde. A decisão segue para referendo no plenário da Corte. O ministro Luiz Fux iniciou a sessão de hoje do Conselho Nacional de Justiça com um balanço de um ano de gestão. Entre os destaques, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ ressaltou que o Poder Judiciário não interrompeu os trabalhos no ano em que o país enfrentou a pandemia da Covid-19. O presidente Luiz Fux começou com uma mensagem de solidariedade pelas mais de 590 mil vítimas da Covid desde o início da pandemia. Ressaltou que, ao assumir a presidência do CNJ em setembro de 2020, tinha pela frente dois desafios: manter o judiciário em funcionamento e planejar o futuro da justiça. O ministro fez uma atualização dos avanços dos eixos temáticos de atuação que anunciou ao tomar posse. Entre os destaques estão a criação do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário, a criação de cotas para pessoas negras nos concursos públicos de cartórios, o Plano Nacional de Atenção à Vítima, as audiências de custódia por videoconferência e o desenvolvimento do formulário de avaliação de risco para a proteção da população LGBTQIA+, entre outros. O fortalecimento dos direitos indígenas com a criação da rede Autos em Direitos Indígenas. O reforço da política de enfrentamento à violência contra a mulher, com destaque para o protocolo integrado de prevenção e medidas de segurança voltado ao enfrentamento a essa violência, que é bom que fique claro, violência física e violência simbólica. E mesmo com a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro ocorrendo há anos, com a pandemia, essa evolução foi acelerada para garantir que os serviços judiciários continuassem sendo prestados. Para isso, o CNJ lançou o programa Justiça 4.0, com diversas ferramentas e soluções, como a plataforma digital do Poder Judiciário, o juízo 100% digital, o balcão virtual, o Núcleo de Justiça 4.0, a plataforma Sinapse de Desenvolvimento e Cooperação em Inteligência Artificial e a implantação do extrator do Codex, que consolida em texto decisões e documentos de modo a servir de insumo para a inteligência artificial e automatização do envio de informações ao DataJude. O juízo 100% digital, nesse período, ele cobriu a necessidade de evitar o deslocamento de pessoas para os fóruns, conquanto espaços físicos. Então, o juízo 100% digital permitiu que os advogados, por via digital,
tivessem informações sobre os seus processos, os juízes pudessem atender por via digital. A criação do Observatório do Meio Ambiente em novembro de 2020 também é um dos destaques da gestão. Responsável por diagnósticos de boas práticas, formulação de políticas e implementação de projetos, ele foi idealizado para se tornar um núcleo de referência no acompanhamento e na disseminação de dados, informações, estudos, análises e debates. Recentemente, uma grande autoridade internacional nos estudos do meio ambiente ressaltou que o Poder Judiciário brasileiro é o único poder que tem essa iniciativa de proteção do meio ambiente. Por fim, o presidente ressaltou que as metas foram alcançadas com o desenvolvimento de vários projetos e com o reforço das parcerias com os órgãos do sistema de justiça para alcançar um judiciário moderno e voltado à população. E a consultora jurídica Karina Scholotto traz os destaques da sessão de hoje da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Entre os casos analisados está recurso contra a decisão do colegiado, que entendeu ser necessário concurso público para a contratação de empregados em conselhos profissionais. Olá, boa noite. Os ministros da segunda turma se reuniram nesta tarde de terça-feira para julgar 2 recursos e a ambos negar provimento. Em um deles, o recurso foi apresentado pela defesa de um condenado pelo crime de estelionato, que alegava que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná teria considerado como maus antecedentes, no momento da fixação da pena base deste crime de estelionato, a prática de um delito anterior ao trânsito em julgado e que isso deveria ser considerado ilegal. E argumentava ainda que o fato do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal ter sido alterado em 2019 exige como condição de prosseguimento da ação a manifestação, a representação do ofendido e que isso não teria acontecido. Mas o ministro Edson Fachin, que foi seguido por unanimidade pela segunda turma, entendeu que não haveria qualquer ilegalidade na dosimetria da pena e a consideração dos maus antecedentes estaria de acordo com a jurisprudência do Supremo e disse que nos autos há, de forma comprovada, a manifestação do ofendido no interesse do prosseguimento da ação, manifestado tanto na fase do inquérito administrativo como também na fase judicial. E com isso, negaram provimento a este recurso. Em um outro recurso da relatoria do ministro Nunes Marques, os ministros também, por votação unânime, negaram provimento para manter a decisão do recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal e a sua jurisprudência, por entender que os conselhos de fiscalização profissional devem sim realizar concurso público para a contratação de servidores. Segundo os ministros, os conselhos de fiscalização profissional são verdadeiras autarquias criadas por lei, com personalidade jurídica de direito público e que exercem uma atividade pública na medida em que fiscalizam as atividades profissionais. E com isso, confirmaram o entendimento da Suprema Corte. Outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que é válida a ampliação das hipóteses de cessão de bens da União apenas se a outorga for conferida aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou a entidades sem fins lucrativos nas áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo questionando a ampliação da cessão do espaço aéreo sobre bens públicos, do espaço físico em águas públicas, das áreas de leito de rios, lagos e correntes d'água, das vazantes e de outras áreas anexas a imóveis da União. Para a Procuradoria, a norma abre espaço para a cessão do uso de um bem comum da população para atividades que não são de interesse público. 2 exemplos: a construção de um pier em uma lagoa ou de rampas numa praia. A PGR afirmou que a mudança poderia causar prejuízos graves para a coletividade e para o meio ambiente. Mas a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, entendeu que essa ampliação, prevista numa lei de 2009, é válida. E os outros ministros seguiram o voto da relatora.
Carmen Lúcia lembrou que, ainda que a cessão de uso de bens da União não signifique a transferência de domínio, o legítimo possuidor deve sempre cumprir o dever de proteger o meio ambiente. A ministra disse também que medidas para desburocratizar não podem fragilizar direitos fundamentais ou enfraquecer o dever de proteção de bens jurídicos que compõem o patrimônio de toda a coletividade. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral traz mais informações direto do TSE para a gente. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sessão de hoje, o tribunal deve julgar os recursos do casal Diógenes Almeida e Maria Valdiná Almeida. Ex-prefeito da cidade sergipana de Tobias Barreto, Diógenes foi declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Já Maria Valdiná teve mandato como deputada estadual cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. O TRE condenou os dois por abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2018. Para o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, os dois usaram a estrutura da Prefeitura de Tobias Barreto para beneficiar a candidatura de Maria Valdiná em 2018, inclusive com a promessa de entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida. O ministro Sérgio Banhos é o relator dessas ações. William. Obrigado, Henrique. E começa nesta quarta-feira o terceiro encontro nacional sobre precedentes qualificados, promovido pelo Supremo Tribunal Federal, com apoio do Superior Tribunal de Justiça. Quem ainda quiser participar pode se inscrever até o início do evento, às 9 horas da manhã. Basta acessar o site do Supremo, stf.jus.br, e clicar no banner do encontro. Na página vão estar as informações sobre os 3 dias de programação e o link do formulário para inscrição. O encontro será realizado pela plataforma Zoom, com retransmissão pelo canal do STF no YouTube. E veja a seguir, o ministro Ricardo Lewandowski pede informação ao senador Davi Alcolumbre em ação que pede que ele marque a sabatina de André Mendonça. Voltamos em instantes. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O ministro Ricardo Lewandowski pediu que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, preste informações à Corte. Na semana passada, os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru ingressaram com mandado de segurança no Supremo para que Alcolumbre marque a sabatina de André Mendonça. O ex-advogado-geral da União foi indicado oficialmente em 2 de agosto pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. A sabatina na comissão é uma das etapas necessárias para aprovar ou não essa indicação. Os parlamentares argumentam que a demora causa prejuízos à prestação jurisdicional e que a recusa de Alcolumbre em pautar a sabatina representa interferência no equilíbrio entre os poderes, já que a indicação de ministros do Supremo é prerrogativa da Presidência da República. O direito e a justiça militar no Brasil ganham destaque em seminário organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O encontro começou nesta terça e segue até amanhã. Quem participa do seminário conhece um pouco mais a estrutura enxuta e a realidade da justiça militar. De acordo com estudos apresentados pelo CNJ no encontro, a Justiça Militar da União conta com 54 magistrados e pouco mais de 800 servidores. Na estadual, são 53 magistrados e cerca de 400 servidores. Apesar da reduzida estrutura de pessoal, os dados de produtividade percentual demonstram a grande eficiência desse ramo do Poder Judiciário na sua área de atuação. O tempo médio para a baixa de processo na Justiça Militar gira em torno de 1 ano e 4 meses no primeiro grau e fica próximo de 7 meses no segundo grau de jurisdição. São os menores prazos de tramitação de autos quando comparado com todos os ramos do sistema de justiça. Esse ramo especializado do judiciário brasileiro é responsável pelo julgamento de militares das Forças Armadas, dos estados, como bombeiros e PMs, e de civis que cometem crimes militares definidos em lei.
No caso da Justiça Militar da União, é a mais antiga do Brasil, criada em abril de 1808. A Justiça Militar, eu a chamo de uma excelentíssima desconhecida, apesar de ser a corte mais antiga do nosso país. E acredito que muitas das críticas sofridas pela Justiça Militar é fruto deste desconhecimento. Na agenda estão palestras sobre a Justiça Militar na República, painel sobre a história, momento atual, perspectivas, assédio moral e sexual nas Forças Armadas, entre outros temas. O seminário segue até esta quarta. Esse é um dos ramos da justiça brasileira que ainda precisa ser mais explorado, inclusive pelos operadores do direito. E é nesse contexto, considerando a unidade do Poder Judiciário como um todo, que o seminário tem por escopo justamente da maior visibilidade para o direito e para a justiça militar. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu decisão que impedia a desocupação de áreas invadidas no Distrito Federal. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão liminar que impedia a desocupação de áreas invadidas em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal. De acordo com o ministro, a situação atual impede a fiscalização e o poder de polícia do Estado na preservação do interesse público em relação ao ordenamento do território e ao meio ambiente urbano, além de estimular, conforme apontado pelo governo do Distrito Federal, novas invasões na região. O caso teve origem quando a Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradoras da quadra AC 404, na Santa Maria Sul, entrou com a ação para obrigar o governo do DF a regularizar a área da mesma forma como teria feito em outros locais próximos. Durante o processo, uma liminar da Vara de Meio Ambiente determinou ao governo a regularização das áreas ocupadas e impediu a demolição das casas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o TJDFT, manteve a liminar. Uma decisão interlocutória afirmou que a remoção estava suspensa enquanto a vacinação contra a Covid-19 não fosse concluída no DF. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, o governo distrital sustentou que a situação é semelhante à de outro processo, em que o tribunal deferiu a suspensão e permitiu a remoção de invasores. Para o presidente do STJ, nas ocupações em Santa Maria é possível verificar relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo. Esse cenário de ocupação irregular, segundo o ministro, não permite que seja dada a correta destinação para o local, de uso comercial, de serviços, industrial e institucional. Ao deferir o pedido de suspensão da liminar, Humberto Martins mencionou ainda que, conforme apontado pelo governo local, o avanço significativo na vacinação contra a Covid-19 alterou o contexto do momento em que a liminar foi inicialmente deferida. E no próximo bloco, o ministro Alexandre de Moraes mantém prisão preventiva do caminhoneiro Zé Trovão. Voltamos já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Neste ano, a Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Centro de Pesquisas Judiciais, realizou o segundo censo para identificar magistrados e familiares em condições especiais. 45 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência, doença grave ou necessidade especial, de acordo com dados do IBGE de 2019. Para saber como está essa realidade no Judiciário brasileiro, a Diretoria de Política Institucional e de Apoio para Magistrados com Deficiência ou Filhos e Dependentes da Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Centro de Pesquisas Judiciais, dirigido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, realizaram este segundo censo.
A pesquisa contou com a participação de 833 magistrados de diversos tribunais do país e está alinhada à Resolução 343 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. O documento institui condições especiais de trabalho dos magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como os que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição. O censo também ele fez algumas perguntas assim bem importantes, como se dentro do local de trabalho, como é que está a acessibilidade, né, naquele local de trabalho do magistrado, se em razão de ter deficiência ou ter algum dependente com deficiência, esse magistrado já sofreu algum tipo de discriminação. Com isso, a Associação dos Magistrados Brasileiros pretende oferecer uma rede de apoio e acolhimento, além de coletar informações para implementar medidas efetivas para que magistrados com deficiência recebam um devido tratamento do Conselho Nacional de Justiça e da administração de tribunais. Geralmente as pessoas que têm alguém com alguma doença, alguma deficiência, às vezes precisam de uma escuta, de uma atenção, porque a vida da família muitas vezes acontecem algumas intercorrências, algumas dificuldades, e a AMB quer ter esse olhar acolhedor, esse olhar preocupado com o lado mais humano mesmo dos magistrados e de seus familiares. A previsão é que o relatório com os dados obtidos a partir do censo seja publicado ainda este ano. Em Canela, na Serra Gaúcha, mulheres vítimas de violência doméstica agora têm um espaço de acolhimento. A Justiça e a Prefeitura do município inauguraram a Casa Vitória. O local vai abrigar e dar apoio para que elas comecem uma nova vida. O espaço foi idealizado pela juíza Simone Chalela em função do crescente número de casos de violência contra a mulher desde o começo da pandemia. A cada mês, segundo a magistrada, chegam ao Fórum de Canela de 25 a 35 novos expedientes onde a mulher é vítima de agressões físicas, psicológicas, sexuais e outros tipos de violência. Foi então que eu entendi que era um momento oportuno e necessário do município adotar uma política pública realmente eficaz no combate à violência de gênero. E foi então que surgiu a ideia da Casa Vitória. Na última semana de agosto, a magistrada e o prefeito da cidade, Constantino Orsolim, descerraram a placa de inauguração do espaço, que tem 3 quartos, brinquedoteca e espaço para oficinas terapêuticas e de aprendizagem. Após a iniciativa do Judiciário, o projeto ganhou apoio do Poder Público Municipal e de diversas entidades. Boa parte do material da Casa Vitória foi doado pela comunidade local. Muito mais do que uma casa de acolhimento, a Casa Vitória será um local de tratamento, ressocialização e possibilidade de ressignificação para as vítimas de violência, através do trabalho de uma equipe multidisciplinar. A casa iniciará com o trabalho de voluntários até serem contratados os funcionários pela Prefeitura Municipal. As mulheres vítimas de violência doméstica que registrarem ocorrência serão encaminhadas à psicóloga da Casa Vitória. Após esse primeiro atendimento, será dado o apoio jurídico com o auxílio de advogados voluntários por meio de serviço oferecido pela OABRS. Por fim, a mulher participará da audiência preliminar. Mulheres que necessitam de abrigo na Casa Vitória receberão encaminhamento junto dos filhos para o abrigo, roupas, kit de higiene e avaliação familiar. Enquanto estiver na casa, receberão alimentação, cuidados, consultas psicológicas, assessoria jurídica e participação em oficinas. Com o afastamento do agressor, a vítima retorna à sua residência em segurança. Se você estiver passando por qualquer tipo de violência doméstica, busque ajuda na Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180 ou Disque 190 para comunicar à Brigada Militar. Há pouco, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido para revogar a prisão de Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. A medida foi decretada após o caminhoneiro convocar supostos atos violentos em protesto marcado para o dia 7 de setembro, feriado da Independência. O relator destaca que a prisão não foi efetivada até o momento porque o investigado fugiu para o México, de onde continuou a publicar vídeos incentivando atos violentos de protestos e a ofender a instituição do Supremo Tribunal Federal, revelando seu completo desprezo pelo Poder Judiciário.
Ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da prisão, já que a jurisprudência da Corte é pacífica, que a fuga constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, não só para a garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Ao indeferir a revogação da prisão, Moraes lembrou que há notícias de que Zé Trovão solicitou asilo político ao governo do México com o nítido objetivo de burlar a aplicação da lei penal, o que indica, nos termos já assinalados, a necessidade de manutenção da decretação de sua prisão preventiva. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Uma ótima noite. Até amanhã.